quero agradecer aí a gentileza da presidente, Florentina, e declarar minha satisfação em comparecer perante aqui os confrades do Instituto Histórico. É uma casa que eu me acostumei. Eu entrei no Instituto ano passado, mas eu frequento isso aqui há mais de 40 anos. Já nos anos 70, eu era diretor de uma empresa que tinha o escritório dela em Natal, aqui na rua Santo Antônio, vizinho ao QG, onde hoje é Rio Câmara Cascudo. Então, naquela época, de vez em quando eu tirava um tempinho livre e vinha aqui. E o acesso que nós tínhamos era nessa sala, onde tínhamos a hemeroteca. A gente tinha acesso aí aos jornais daqui do Estado, principalmente da República. E eu comecei, a gente não tinha muito acesso à genealogia. Eu gosto disso, gosto de história, mas o que chegava a nós era muito pouco. Eu lembro que consultei naquele período, através de uma informação, um livro de Cascudo, naquele livro da Flor dos Romances Trágicos. Cascudo falava que em 1930 tinha sido publicada uma série de artigos sobre a nossa família, a família dos meus avós paternos, que eram primos. Eles são guerras. E Cascudo falava na Flor dos Romances Trágicos, contando uma ocorrência triste, trágica, que aconteceu em Caicó, aí por 1842, envolvendo dois primos da nossa família, ambos sobrinhos do padre Guerra, e em que o marido mandou assassinar a esposa, com quem ele tinha 3 filhos, eles eram primos legítimos, e a mulher tinha 18 anos. E foi assassinada a amante do marido. O marido afastou-se de lá, foi visitar a sogra, mas mandou os escravos matar a mulher dele. Eles estrangularam e mataram a mulher. Isso está em muitos lugares, mas como aquele livro de Cascudo se refere, Flor dos Romances Trágicos, o romance aí são aqueles romances que se chamavam os folhetos de cordel que eram cantados na feira, e ali então existia um desses romances citados ali, é o chamado O ABC de Ana Freire. Ana Freire é a dona Ana Catarina da Anunciação, mas que era chamada por dona Ana Freire de Minas. Então, mas Cascudo, a história só é que Cascudo dizia que em 1930, um parente nosso, esse era primo de vovô e de vovó, e morava aqui na Praça André de Albuquerque, que era o doutor Barôncio Guerra. Barôncio escreveu uma série de 9 artigos sobre a família Guerra. E eu vinha consultar isso naquele tempo aqui e anotei, copiei à mão, porque a gente não tinha essa facilidade de computador, de máquina digital e tal, eu copiei à mão, como eu copiava tudo à mão. Então, e hoje ninguém acha isso não, porque isso é 1930, depois eu comecei, frequentei muito o Instituto e verifiquei que as edições de 1930, que eram muito manuseadas, já há 20 anos atrás, elas estavam praticamente imprestáveis devido à grande quantidade de consulta e às vezes, então, isso está praticamente inacessível. Eu copiei isso naquele tempo. E depois a gente começou a ter acesso a alguma coisa de qualidade nessa história familiar do Rio Grande do Norte, através de Olavinho, que a primeira, nós tínhamos antigamente já aí as publicações do Dr. Zé Augusto, preciosas ainda hoje, né, sobre Siridó, a família Siridoense. Ele publicou a família Siridoense em 1938, na revista do Instituto do Ceará, Instituto Histórico de lá. E depois aqui foi publicado o nome de Siridó também, juntando outras coisas, na Pongédia, em 1940-41. Então, uma série de publicações daquela época que ainda tem valor hoje. Mas houve um interstício aí muito grande e a gente começou a ter alguma coisa boa quando Dom Adelino publicou, mas exatamente com muita contribuição de Olavo, aquele inventário de Caetano Dantas Correia, né? O inventário revelando o homem. Então aí eu
acessei isso e disse, esse pessoal é parente nosso, tá certo? E eu sei, hoje é parente muito nosso, e a gente discutiu isso. Mas bem, hoje em dia, nós estamos com uma facilidade de acesso, de conhecimento muito grande. Nós temos muita coisa boa surgindo por aí, temos muita gente de valor, de tal maneira que a história familiar do Rio Grande do Norte, e quando eu falo do Rio Grande do Norte, a gente tem que falar do Nordeste todo, porque é a mesma coisa. Eu venho trabalhando, assim, começou o tempo da pandemia, eu passei a ter um tempinho mais, porque tinha coisa guardada aí, principalmente do começo do ano 2000, 2001, 2002, que aí eu frequentei isso aqui mais intensivamente. Eu vinha aqui diariamente, conversava com o Olavinho e ele me dava acesso aos manuscritos. Eu sempre gostei muito da parte de documento de fonte primária. E aí, no primeiro andar, nesse sótãozinho, estavam todas as pastas antigas daqui. Existia um índice disso também, e eu acessei algumas pastas, também copiando à mão. Por exemplo, eu copiei uma das meninas daqui, eu chamo a menina que tinha por aqui, Vilma. Era a Vilma, era a Lúcia, né? Então esse pessoal estava aí, Antonieta, esse pessoal estava aí, era da casa. Mas aí Vilma dizia, por que você está estudando tanto Porto Alegre? Eu descobri um livro da Vila de Porto Alegre e eu copiei todas as atas à mão, todas as atas da Câmara, que chamava Senado da Câmara da Vila Real de Porto Alegre. E por que diabo Porto Alegre? Eu não sabia o seguinte, Porto Alegre era o oeste todo. Porto Alegre, a gente pegando, em 1801, o governador de Pernambuco, o Suassuna, veio para cá e regularizou essas coisas. Ele fez uns 3 dias de governo lá em Porto Alegre. E aí ele fez transcrever os limites da vila. E aí os limites da vila de Porto Alegre, que era todo o oeste. A vila de Porto Alegre começava os Paus dos Ferros, que é Pau dos Ferros hoje, os Paus dos Ferros. Aí você tinha a missão do Apudi, onde estavam aldeados parte dos índios em Guaiacus que tinham sido levados do Açu para lá, a Serra do Martins, que era uma área privilegiada de cultura, a área de lavoura, por excelência, era a Serra do Martins, mas está descrito que aí tinha os limites. Limita-se, vamos dizer, para o sul, ia se limitar com o Siridó, vai se limitar com o Piancó, e vai se limitar pelo norte, pelo oeste, ia se limitar com o Icó, Jaguaribe, as Russas, região de Russas, Icó, Jaguaribe, e pela parte do leste, limitava-se com o Siridó e com o Açu. E pela parte do norte, com a quebrada do mar, exatamente de Mossoró para lá. Então, era a Zona Oeste. Quando a gente estudava Porto Alegre, a jurisdição, o termo da vila de Porto Alegre, era a área administrativa que englobava tudo que é o Oeste Patrimônio de hoje, tá certo? Então, aí eu copiei essas atas aí, e está nesse livro que eu publiquei depois, sobre Crônica de Seção Sertão da Pudi, tem essas atas todas, desde 1772 até 1794. Então nós temos ali nas atas da Câmara, que era exatamente o poder legislativo de lá, tudo que aconteceu lá, a grande seca de 91 a 94, está tudo lá. Pois bem, e aí também eu tive acesso aqui no Instituto ao chamado, também está nesse livro, o livro de notas da Vila de Porto Alegre. Tem 50, 40 páginas que estavam rasuradas já, emprestadas, a gente não lia, mas da 40 em diante deu para pegar todas, pegamos todos os fatos acontecidos, as vendas de terras, escrituras, tá certo? As alforrias de escravo, todos os fatos, tem fatos pitorescos aí. Tem, por exemplo, um padre, que é um padre da família Maia, ele foi vigário da Siridó. Ele alforria uma pretinha, uma mulata, que é filha dele, ele declara que é filha dele, que nasceu antes dele se ordenar. E ele está fazendo o que acha que já alforriou antes,
a mãe dessa escrava era uma escrava do avô de Bento Araújo. Mas bem, então, eu estou dizendo que eu estou honrado, vamos encerrar porque o assunto nosso é outro, a gente conversa sobre isso muitos dias, então é muito honrado estar aqui, porque muita coisa eu aprendi, vamos dizer, tendo acesso aqui ao Instituto, que é uma casa que a gente digna realmente de muita veneração, vamos dizer assim, por quem aprecia a história do nosso Estado, né? Então isso é uma coisa, uma casa centenária, né? Foi feita com abnegação, com carinho, e ainda continua hoje da parte de vocês, são os continuadores aí que conduzem hoje essa tocha olímpica, né? Por mais de 120 anos. Então, também aqui esse livro, que a gente, sobre o qual nós vamos conversar hoje, esse livro de Raposo da Câmara, eu li a primeira vez alguma coisa com mais detalhes, mais informação sobre a família Câmara, em escritos aqui do Instituto. Cascudo, que era a Câmara, em um manuscrito dele que estava, manuscrito que ele não utilizou, há duas revistas do Instituto que publicam Família Câmara, um manuscrito inédito de Câmara Cascudo. Isso foi publicado pelo Eduardo Bezerra, do Ceará. Então, pegou o manuscrito e organizou e fez publicar na revista do Instituto Histórico daqui. Então, há muita informação sobre a família Câmara aí através desse manuscrito que Cascudo escreveu, informações que ele corrigiu, muitas com conhecimento muito próximo da família. E aqui, também a gente conseguia, aqui na portaria, no Instituto, sempre fazia algum dinheirinho editando aquelas coleções da ata diurna de Cascudo, que eram publicadas aqui com o título de O Livro das Velhas Figuras, né? Aí eu tenho isso tudo dentro de casa, está até precisando encadernar. Se tivesse uma por aqui, ainda traria. Pois bem, então, eu encontrei uma dessas atas aqui, o livro Cascudo, ele falando sobre Manuel Raposo da Câmara e citando o testamento de Dona Antônia da Silva, a viúva dele, que é uma mulher que morreu com mais de 100 anos, analfabeta, que era normal naquela época, porque nós estamos falando, o Manuel Raposo da Câmara é nascido no final do século XVII. Ele é nascido aí por 1687, mais ou menos. Estou falando isso aqui de memória, mas é por aí. Então ele veio para aqui para o Brasil, não se sabia porquê, ninguém sabe exatamente porquê ainda hoje, mas Cascudo transcreveu o testamento, tá, né, numa ata diurna dessa, e Dona Antônia disse que exatamente o marido deixou para ela uma vinha lá ele tinha um morgado lá na ilha de São Miguel, e que deixou uma vinha, e isso rendia para ela tantos moios de trigo, moio de trigo, não é molho, não. Molho de trigo é uma quantidade, é uma medida de capacidade, é uma medida de área também. Tá? Então, isso era pago. É uma renda que tinha do imóvel lá. E depois eu li isso, era interessante e tal, mas recentemente a gente começa a mergulhar, e é que eu digo, acho que é uma beleza que a gente tem o acesso à internet. Pela internet a gente tem acesso a grandes organizações internacionais, consegue pegar publicações de revistas aí de toda parte. Então eu verifiquei, isso há uns 2 anos atrás, eu peguei uma revista, uma referência lá da Ilha Terceira, lá no São Miguel, da Ilha Terceira, e eu peguei referência a um livro publicado por um morgado, fulano de Arruda, eu tenho esse livro, e com a relação de todos os vínculos, todos esses morgados. O morgado, de fato, é uma doação que era feita em cartório. Alguém tinha um bem, pode ser uma terra, e doava isso para
ficar dentro da família, passando de primogênito a primogênito de cada geração. Esse bem não podia ser, quer dizer, quem recebia o morgado, ele não podia se desfazer do bem. Ele tinha a renda disso assegurada para ele, e aquilo ia ficar para o primogênito dele na geração seguinte. Isso era feito de tal maneira que isso não se dispersasse, não fosse embora. Bom, aí eu pedi a uma amiga, parenta minha que mora em Portugal, mora em Ericeira, junto de Lisboa, e eu falei com ela, digo, olha, Regina, eu estava interessado nesse livro, eu já achei, eu posso comprar o livro, eu já achei quanto custa e tal, transfiro tudo, agora eu queria dar o seu endereço. Você vai deixar para ela e esse livro veio para minha mão. Então, isso aí, juntou com as informações outras que eu tinha, eu consegui o morgado do Manuel Raposo da Câmara. Eu localizei, é uma dotação, o primeiro desses vínculos, que tem vários bens vinculados a isso. O primeiro deles é de 1638. 1638, e vem por todas as gerações. Quando o Manuel Raposo da Câmara veio, morava aqui em Natal, ele veio para Natal, ele foi vereador aqui em Natal nos primeiros anos do século XVIII. 1700 e pouquinho ele era vereador no Senado da Câmara de Natal, era um homem culto. Também aí ele casou com Dona Antônia da Silva. Mas ficava, ele recebia todo ano. Nesse livro, eu tenho a prestação de contas anual que era feita desse vínculo. Ele recebia, depois que ele morreu, até bisneto ainda ficou recebendo isso aqui. Depois passou para outro da família. Então, a gente consegue resgatar essas coisas. Essa história é interessante. E aí, é que eu digo, eu não me limitei a fazer, eu não gosto de fazer as genealogias. Por genealogia é uma coisa muito chata. Eu acho parecido com catálogo de telefone. Fulano, filho de fulano, aí o neto de fulano, negócio chato, danado de inglês. Então, eu acho interessante no momento em que a gente situa esse nome, essa pessoa, dentro da conjuntura, né, tá certo? Da época em que ele viveu, situa isso no tempo e no espaço, né? E aí a pessoa, se possível, a gente procura fazer, identificar a personalidade dele, a condição e ver isso como pessoa, né, tá certo? Isso vai justificar determinadas coisas que vão acontecer. Às vezes tem coisas que a gente considera altamente reprováveis e que dentro da regra da época, eu não sei, a gente vai medir, tem que medir com a condição daquele tempo. Quer dizer, hoje em dia você não podia reprovar a questão de escravo, por exemplo. Escravo era uma coisa corrente naquele tempo. Se você olhar, a gente olha no sermão do Padre Vieira, por exemplo, você olha assim, ele se refere à lei velha, a lei de Moisés, que ele chama a lei velha, a lei antiga, do Antigo Testamento. Aí ele fala que a dívida é um negócio tão sério que você, quando deve, com importância, e não pode pagar, segundo a lei velha, você se paga. Você paga com você paga com sua família, você vai virar escravo das seu filho, sua mulher como escravo, então não tem como pagar um débito que você já imaginou. Quer dizer, isso dentro da ótica de hoje, aí como é que consegue, mas está na lei velha. Então eu acho que também a gente tem que procurar situar as pessoas dentro do tempo e da condição em que eles viveram. E isso é interessante. Pois bem, aqui nesse livro, porque dentro desse bosquejo é possível a gente resgatar, por exemplo, não é evidente que não está por todo o pessoal, a gente não pode nem abarcar os câmaras mais próximos de todos nós. Mas aí você tem Manuel Raposo da Câmara, eu identifico, os filhos dele estão identificados aqui. E as primeiras gerações também estão citadas. Aí discutindo-se um mundo imenso, pessoas que a gente não vai poder acompanhar. Porque você vai ver Câmara Cascudo, dá para acompanhar. Cascudinho está aqui, tudinho vai bater lá nesse pessoal de 1600 e pouco, dá para fazer. O primeiro Câmara, na realidade, Câmara não era sobrenome. O primeiro Câmara é João Gonçalves Zarco. João Gonçalves Zarco era um português, era um escudeiro, era um nobre, mais ou menos, tá certo? Na realidade, João Gonçalves Zarco era corsário. A gente pega nos trabalhos
que se refere ao descobrimento da madeira e da Guiné, tem escritos antigos que falam nisso, aí cita, João Gonçalves Arco estava no corso. O corso era a função do corsário. O corsário era um pirata oficial, né? É um pirata que ficava guardando a costa e aprisionava bem de algum navio desgarrado desse aí, aprisionava para o rei e para ele era comissionado por isso. Na realidade, a função era essa, era um navegador. Era um navegador que tinha esse tipo de função. Então, a descoberta da Ilha da Madeira, que dizem que já estava descoberta há muito tempo, mas no momento em que houve interesse do governo de Portugal de se apropriar da Ilha da Madeira, João Gonçalves Arco vai para lá com mais 2 pessoas e se apossam da Ilha da Madeira para o reino de Portugal. E virou dono da ilha, donatário da ilha. Morava lá num lugar chamado Câmara de Lobos. E o rei de Portugal deu a ele o sobrenome para ele agregar o nome de Câmara, tá certo? Então, os descendentes de João Gonçalves Arco são câmaras. Há um filho de João Gonçalves Arco que foi o 3º donatário da ilha de São Miguel. Aí as Ilhas Açores são ocupadas depois da Ilha da Madeira. E isso era... Ele comprou isso a um donatário que era um Soares de Albergaria. Passou para ele. E esse Câmara é o 3º donatário de lá. Foi para lá levando os filhos e a mulher. Mas os filhos que ele levou são filhos naturais. Ele tem, com a mulher dele não houve filho, ele não tem nenhum filho legítimo. De um filho desse, de Antão Rodrigues, é que descendo os câmaras nossos daqui, tá certo? Esse Antão Rodrigues é um homem legitimado pelo rei Dom Manuel. Está no livro aqui, ele foi legitimado pelo rei Dom Manuel. E dizem que era um grande cavaleiro e tinha bens, altas posses e tal e coisa. Mas ele era conhecido como o mulato. Possivelmente ele é filho de uma mulatazinha, viu? Tá certo? E daí vem o pessoal daqui, gerações seguintes. Na realidade, seguidas, vai se juntar, tudo está colocado aqui. Eu trato aqui dos patriarcas da ilha de São Miguel, das famílias principais, mas nós temos os nossos câmaras daqui, vêm de uns Pereira, é de onde vem o primeiro vínculo. Vão chegar os Gagos, que são Gagos e Bocarros, são da região de Beja, Portugal. São mercadores riquíssimos também, como esses Pereira. Mendes Pereira. E os câmaras. Nesse escaldeamento é que a gente vai seguir todas as gerações. Eu apresento geração por geração, não todo o pessoal, mas na linha direta estão apresentados aqui, inclusive, facsímile dos casamentos, tá certo? Ou de nascimentos de todas as gerações. O nosso Manuel Raposo da Câmara, sim, agora o que é que acontece? Roberto está aí, Roberto Florencio. Roberto é especialista nessas coisas. Pois bem, a gente teve isso parece que está acabando, né, Roberto? Essa história de nacionalidade judaica, Portugal. Mas estão para terminar. Saiu, hein? Então, mas parece que até dezembro funciona. A linhagem desses Mendes Pereira é cristão. São cavaleiros, o primeiro que chegou, ligado ao rei de Portugal, mas casam o Francisco Mendes Pereira, que é moço, que é fidalgo da Casa Real, casa com uma castelhana, e daí esse pessoal vem, quando em 1610, no livro dos Medeiros eu já citei isso, houve a finta, o rei de Portugal resolveu tributar, cobrar um imposto grande
sobre todos os cristãos novos conhecidos, reconhecidos como tal. Por quê? O Papa proibiu, naquela época, que se continuasse julgando e condenando pessoas por judaísmo. Isso foi feito naquela época. E houve um prejuízo para o reino, porque a arrecadação dos bens dos cristãos novos ficava para o fisco, para o erário. E então deixou de ter. Então o rei deu um jeitinho, né? Ele passou e tributou. Você vai cobrar uma renda percentual sobre o patrimônio de todos os cristãos novos conhecidos. Lá na ilha de São Miguel, eles findaram, me parece que 16 pessoas. Então aqui, inclusive, todos eles citados. Desses, tem 3 dos Mendes Pereira. Tem o Francisco Mendes Pereira, o Antônio Mendes Pereira, irmão dele, e o Francisco, o novo, que é filho já do Antônio. Todos os 3 têm o patrimônio que andou muito tempo escondido, por conta de Gaspar Dias, que era da família, que lutou muito para dizer que não era, e desapareceu isso. Mas recentemente surgiu, isso apareceu no livro dos Medeiros, eu transcrevi, e aqui está também. Então, por aí, o Mendes Pereira é que instalou o primeiro vínculo da família que veio bater aqui no nosso Manuel. O Manuel, a avó dele, ainda doou bem para ele, dizendo o seguinte: tanto para meu neto Manuel, quando ele se ordenar. Quer dizer, Manuel estava no seminário. Manuel certamente não se ordenou e recebeu isso. Então isso aqui é interessante, nós temos realmente um resgate da trajetória dessa família. E aqui no Brasil, eu falo dele aqui no Rio Grande do Norte, vai para o Ceará também. Aí nós temos assim, se você olhar dentro de Câmara aqui, você vai ter desde a família do senador João Câmara, desde a família de Cascudo, a família de Geraldo Melo, que é a mesma de Cascudo, né? Vai ter os câmaras aí de Goiás, que é um grupo fortíssimo hoje, que saiu daqui, nascido aqui em Jardim de Anjinhos. Esse pessoal vai para Goiás, eles têm 11 empresas de televisão por lá, e jornal, tudo é um grupo poderosíssimo há muitos anos. Então, Dom Jaime de Barros Câmara, cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, aqui também. Está citado aqui, inclusive, de onde é que vem. Dom Jaime já nasce de paz em Santa Catarina, mas o roteiro de Dom Jaime está todo levantado aqui também. E tem umas coisas interessantes. Eu consegui, eles dizem, os nobiliários mais antigos, assim, Portugal, Felgueiras Gaio, a Pedatura Lusitana, eles se referem aos Bocarros e Gagos como a mesma família. Aí eu consegui fazer aqui dentro da Inquisição uma série de processos na família dos Raposos, dos Gagos e dos Bocarros. É interessante, há um médico, eu acompanhei uns que fugiram de Portugal e uns ficam pela Espanha, outros vão para a Alemanha, em Hamburgo, outros vão para a Holanda. Em Hamburgo era um centro importantíssimo de poder. Há um médico e cientista português chamado Dr. Manuel Bocarro, francês. Esse francês está aqui também na Inquisição do Brasil, ligado a essa família, é uma condenação aqui dentro. Manuel Bocarro, francês, vai para a Espanha e de lá vai para Hamburgo. Ele se converte ao judaísmo e ele passa a adotar o nome de Jacob Rosales. Mas tem livros publicados. Aqui eu publico, tem vários livros dele que eu cito aqui e mostro a capa. E tem um livro desse muito interessante, porque tem um prefácio feito por uma pessoa muito conhecida. Tem um prefácio desse livro dele, que é feito por Galileu Galilei. Aqui. Okay. Galileu Galilei. Então, e outra coisa, aí a gente verifica, há uns bocarros desses que foram para. Aí, quando você chegar em São Paulo, eu vou na genealogia paulistana,
Os primeiros portugueses que chegaram em São Paulo, no tempo de Martim Afonso de Souza, eles encontraram os portugueses por lá, já com as índias, tinha uns 6 portugueses lá. E aí onde chegou, aí você identifica, e está dito na genealogia paulistana, Luiz Gonzaga da Silva Leme, que tem 2 desses 5 ou 6 lá, tem 2 raposos das ilhas. E a gente vai pegar na geração dos nomes dos filhos e filhas desse raposo de lá, vão aparecer os galos e bocalos, que estão ligados com ele desde lá de cima. Então a gente conseguiu aqui estabelecer também uma vinculação com os bandeirantes antigos de São Paulo. Você vai verificar que está junto dos Pailene, vai encontrar um bocarro que era genro do Anhanguera, genro do Anhanguera, descobridor das Índias, das minas de ouro lá de Goiás, tá certo? Das minas de Goiás. E há um filho dele que morreu envenenado em Pernambuco, quando ia reclamar ao rei do tratamento que estava tendo aí, do acordo que tinha sido feito com o governador de São Paulo. Ele foi envenenado por um padre que estava amando do governador. E tem o testamento dele, que ele fez alguns dias antes de morrer, está transcrito aqui, tem um trabalho do Tomé sobre isso, chamado Bandeirante Roubado. Esse homem devia estar levando mais de 400 quilos de ouro nessa viagem, e tal destinação do que é. Morreu, e boa parte, só o fisco de Pernambuco levou 20% de todo esse valor, inclusive só porque não era dele, porque dívida que ele estava tendo de terceiro. Está transcrito aqui. Então, é isso aí, a história dos raposos é essa. Foi um trabalho que eu fiz assim com muita satisfação, porque a gente conseguiu. A gente começa com a história aqui, eu digo que fazer um livro é uma viagem. Mas uma viagem assim, a cavalo ou a pé, né? A gente junta, a gente prepara aquilo, alguma coisa para a viagem, se junta de livro, alguma coisa, e começa, acha que vai passar por tal e tal lugar, mas vão surgindo coisas novas que a gente não esperava. A gente começa a ter sempre surpresa, às vezes são surpresas agradáveis. Bem, essa aí é a história. Eu quero agradecer mais uma vez aí a doutora Jovipino, meu amigo Ormuz, que vocês estão segurando essa tocha aqui há um bocado de tempo, e a paciência e o interesse dos amigos que estão aqui. Eu fico muito honrado, muito agradecido. Estou à disposição de vocês.